Paz do Senhor, irmãos. Muita alegria e satisfação mais uma noite ser esse o porta-voz do Senhor Jesus para a sua vida, né? Que vai estar falando um pouquinho, uma reflexão da palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade imensamente ao nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade, né? Agradecer somente a Ele e saudá-los, né? Capaz do Senhor Jesus, você que está aí do outro lado. E com certeza Deus vai falar grandiosamente através da sua palavra, né? Rapidamente, para não perder, para não tirar muito tempo dos irmãos aí, eu gostaria de compartilhar de uma palavra do Senhor para você e para mim, que se encontra nesta noite no livro de Josué, né? Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1 em diante. Vamos ver o que o Senhor diz na sua palavra. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herem, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zebdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estava sob a maldição, anátema, né? E por isso a ira de Deus se acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Avém, e a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas uns 3.000 homens subam ali para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, né? Pois os habitantes daquela cidade não eram numerosos, né? Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3.000 homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Javarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Glórias a Deus. Por enquanto só até aqui. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê a direção dessa palavra nessa noite. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor Pai. Perdoe as minhas falhas, nossos erros. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através desse texto, né? Que o Senhor venha cada dia mais falar aos corações dos teus filhos e que possamos, ó Pai, extrair desse texto, Senhor, ó Pai, lições importantes para a nossa vida contigo. No nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis então, meus amados, queridos irmãos, esse texto, né, de Josué capítulo 7, falar um pouquinho sobre, um pouco antes, né, um contexto, aonde, para que a gente possa depois entrar, né, nas reflexões para as nossas vidas. Amém? Falar um pouco sobre esse texto, aonde nós sabemos, um texto muito, muito conhecido, acredito, de todos nós, aonde nos relata, né, sobre uma situação em que o povo de Israel se encontrava, né, o povo de Israel, através da liderança de Josué, né, estava em campanhas, né, porque o próprio Senhor Deus, desde lá antes, né, havia prometido essa terra, né, aos israelitas, né. Então, Josué, todos sabem que quando Moisés, ele, ao final da sua vida, morre, né, descansa com seus antepassados, ali ele entrega, então, a continuidade do trabalho a Josué, seu servo, e ali Josué dando continuidade ao trabalho e à conquista das restantes das cidades, né, no comecinho, no finalzinho de Êxodo, e aí continua em Josué. Então, vinham então dentro de uma campanha, né,
conquistas das cidades, né? Antes do Jordão ali, aquelas cidades, Og, né, rei de Bazã e outras, o rei dos amorreus ali, outras algumas cidades conquistaram eles. Então, o Senhor Deus vinha juntamente com eles, né, em busca e dentro de uma conquista de mais territórios, né, que é do outro lado do Jordão, que estava concentrado o maior número de cidades e realmente era a terra aonde o Senhor Deus os prometeu, né? E ali Josué toma então essa missão, é passado a ele, de Moisés para ele, essa missão de continuar, né, essa promessa em busca da cidade da terra prometida. E ali acontecem muitos milagres. Eles conseguem então atravessar o Jordão, né, a pé seco ali juntamente com os sacerdotes, onde os sacerdotes param no meio do rio e ali o povo todo passa, né, ali em dias de cheias, né, a gente sabe que o Rio Jordão, a Bíblia é bem clara ao dizer que era cheia, bem na época da cheia, as águas elas realmente se secaram ali para o povo passar, então um milagre muito grande, né? E aí eles vão em busca então da próxima cidade, Jericó. Jericó, todo mundo conhece, tão, né, conhecida, né, batalha ali, situação de Jericó onde os muros, né, foram derrubados, né, através de tudo aquilo que o Senhor falou com Josué, e ali ele fez, né, através das trombetas tocando, ali os muros ruíram, né? Tamanha foi a conquista ali e Deus poderosamente estava com eles, com certeza. E o que chama a atenção é que o povo já era temido, né? O povo de Israel, né, já era temido. Deus, né, era com certeza aquele quem estava à frente do povo, é aquele quem estava conquistando, né, na verdade, porque o povo em si não tinha condições, o povo era fraco, o povo não tinha nenhuma condições de vencer as batalhas, mas tão somente a confiança em Deus e pela promessa que Deus fez àquele povo, Deus então estava pelejando por eles, né? Então, e ali chama a atenção essa cidade de Jericó. Antes de entrar na cidade de Ai, nesse nosso texto, eles conquistam aquela cidade, né? E ali, pelo próprio relato de Raabe, né, que ali abrigou aqueles dois espias, os dois espias que foram espiar a cidade de Jericó, ela fala: olha, todo mundo está apavorado, todo mundo está desesperado, porque pelos feitos, né, do teu Deus, né, e todos estão tremendo de medo, né, de vocês. E ali falando que era questão de tempo, né, em outras palavras, né, que ali eles fossem conquistados, eles fossem ali derrotados pelo povo de Israel. Então, dando aí claramente a palavra do Senhor dizendo que era o próprio Deus quem pelejava. Só para a gente pontuar aqui essa parte. E aí, meus amados, vai à frente. Aí a gente chega depois dessa conquista de Jericó, né, Josué vai e continua a sua peregrinação em busca do restante das cidades. E aí nós chegamos agora nesse texto, né? Depois dessa conquista, nós chegamos num texto onde nos relata e nos fala sobre uma cidade de Ai, né? Sobre uma cidade que o povo e Josué envia então ali alguns espias para que possam espionar aquela cidade e ali obter informações, né? E ali ele retorna, né, aqueles espias para eles: olha, não há necessidade de você enviar todo o exército, não há necessidade disso. Envie somente 2 ou 3 mil soldados e, né, para que cansar o povo? Para que cansar todo o exército? Que ali não existe muitos soldados, né? A cidade não parece muito fortificada. Então, nós conseguiremos ali com apenas 2 ou 3 mil pessoas derrotar a cidade de Ai, né? Surpreendentemente, né, ali, é claro, Josué no primeiro momento diz: não, né, vamos enviar 3 mil, né, quem sabe ali, para que a gente conquiste essa cidade e não canse muito o exército. Josué concorda, então envia os 3 mil e ali acontece então uma tragédia, uma derrota grandiosa, né? Até então ninguém esperava uma derrota como essa por parte do povo de Israel, e ali os exércitos de Ai, sendo ainda poucos, conseguem colocar, não somente matar 36 soldados, mas como colocar eles em fuga, né? Então, uma grande derrota, ao qual aconteceu tamanha revolta e tristeza dentro do povo de Israel.
Mas onde que nós queremos chegar? Então, para nós não nos estender, depois os irmãos podem ler com calma, né, o texto, depois mais à frente também os desdobramentos que aconteceu. Amados, quantas e quantas vezes na nossa vida, né, no nosso cotidiano com Cristo, né, a gente se depara com situações. Muitas das vezes a nossa situação, a nossa vida está boa, a nossa vida está em paz, né? A nossa vida vai de vento em polpa, né? Como um ditado popular diz, nós estamos bem, as coisas vão acontecendo, nossa vida vai andando, né? Conforme nossos planos, objetivos acontecem, né? E chega um determinado momento em que nós se encontramos e achamos então que somos detentores, né, das nossas decisões, pois somos, né? Mas parando um pouquinho para pensar, né, a gente como cristãos, como pessoas que professam, né, a fé cristã, onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né, nós ao aceitá-los como Salvador e suficiente nas nossas vidas, né, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos para que Ele seja, sim, o nosso Pai, o nosso Senhor de nossas vidas. Mas, se a gente for parar para pensar, você veja que até a oração que o Senhor nos ensina, né, nos Evangelhos, onde Ele fala, Ele nos ensina, nos dá um modelo de oração. Ele fala, o Pai Nosso, né, que está no céu. Então, Pai Nosso. E aí entende-se Pai, né, numa situação onde o filho, você tem uns filhos, acho que muitos aí, vocês já foram pais e mães, aonde ali vocês muitas vezes se depara com a criança no colo, ali ela depende de você, depende dos pais para tudo, né, para se comer, para andar, para realmente tomar as decisões por ela. Então, nesse sentido que o Senhor ali nos está nos ensinando, pois Ele é o nosso Pai, Pai Nosso que está nos céus. Então, muitas das vezes a nossa vida vai boa, a nossa vida vai de vento em polpa, mas muitas das vezes nós achamos que somos suficientes, detentores de achar que nós somos, então as nossas decisões já não precisamos mais de Deus. Então há uma reflexão direta do Senhor aqui para nós, para mim, para você. Há uma palavra. E assim como Josué naquele momento, né, voltando lá para o texto, onde ele diz, onde talvez o povo com certeza se sentia que não havia necessidade então de buscar a face do Senhor, né? Não consultaram ao Senhor, né? De uma situação, veja que o texto que a gente lê, existia já uma situação que precisava ser resolvida, uma situação que de grave afronta ao Senhor, né? Então, você veja que eles não consultaram, viram que as coisas estavam andando bem. Ora, passamos o Jordão a pé seco, os milagres estão acontecendo, derrotamos Jericó, todo o seu exército, as muralhas caíram, né? Há momentos em que nós entendemos que não há mais a necessidade da busca do Senhor, né? Isso é um alerta que faço aqui, Deus está nos dizendo, porque muitas das vezes nós achamos que nós somos detentores, achamos que nós somos senhores, né, da verdade, e ali tomamos algumas decisões que talvez no primeiro momento parecem fáceis, no primeiro momento parece ser fácil decidir, mas depois nós vemos que a nossa vida começa então a virar de pernas para o ar, né, virar ali do avesso, a situações começam a vir, e há derrotas, há situações que você vê que o que está acontecendo, não estou entendendo, assim como Josué. Veja o que aconteceu, né? Josué, ele envia então ali aqueles homens, e ali eles são derrotados, ali tendo uma baixa, matando pessoas, ali 36 pessoas morreram, e ali houve pranto, as pessoas, né, rasgaram suas vestes ali, para saber o que estava acontecendo. Quantas e quantas vezes não acontece na nossa vida? Quantas e quantas vezes nós muitas vezes estamos bem e nós não achamos que devemos buscar mais ao Senhor? Muitas vezes, talvez isso não é muito nítido, talvez isso é sutil, sutilmente a gente percebe, não se percebe muitas vezes, né? Mas a gente deixa um pouco a guarda baixar, né? E aí é o cerne hoje da nossa reflexão. Como então continuar buscando ao Senhor em momentos bons?
Como buscar o Senhor quando a nossa vida está boa, né? Como então continuar a nossa jornada, né, vigilante e atento a tudo que acontece nas nossas vidas, né? Então é uma reflexão e é um desafio para nós cristãos, né, para que a gente possa a tudo que a gente for fazer colocar nas mãos do Senhor. Senhor, será que isso é a sua vontade? Será que essa decisão que eu tomar vai te agradar? Por mais simples que for, né? Por mais simples que for, porque às vezes sabemos que ao baixar a guarda, muitas das vezes, quando a gente se acha já onde está tudo bem correndo na nossa vida, a gente baixa a guarda. Mas muitas das vezes, ao baixar essa guarda, a gente recebe um ataque, né? Um dado inflamado do adversário, só esperando esse momento para então acontecer a desgraça na nossa vida, para que então percamos a nossa paz, para que então nossa vida então vire de pernas para o ar. Então você veja que como as coisas de Deus, o mundo espiritual é mobilizado, né? Quando você não consulta mais a Deus, quando você muitas das vezes entende que está tudo bem, mas não está. Veja como Josué se deparou com uma situação dessa. E aí a gente vê, mas pô, Josué era servo de Deus, né? Josué era servo de Deus, olha, foi ensinado pelo próprio Moisés, né? Então o próprio Moisés impõe as mãos e ali entrega para ele toda a unção. Então ele nunca deixou de ser servo de Deus, né? Mas você veja que há momentos da vida do cristão, como eu e você, em que nós deixamos um pouco, né, a guarda baixar. E muitas das vezes, ao deixar isso acontecer, sabemos que há situações do inimigo, ele está rugindo, né? Está ao nosso redor e muitas vezes vem com um ataque sobre nós. E aí, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos, firmados em Cristo, nós tombamos como soldados, tombaram naquele momento, né? Uma derrota tão grande, infligida ali ao povo. Então, você veja que como acontece, como as coisas do Senhor são sérias, né? Então há um alerta aqui para nós, meus amados, que em hipótese alguma, mesmo em momentos bons, mesmo em momentos em que você está vivendo plena bonança, em prosperidade, seu emprego, na sua família, né? Na sua escola, onde está tudo indo bem, continue buscando a face do Senhor, continue orando. Veja que a oração é o canal do cristão com Deus, onde você ali tem livre acesso, né, à sala do trono. Ora, o véu se rasgou. Então você veja que nós precisamos, como você com certeza tem orado todos os dias. Muitas das vezes você pensa que tenho orado tanto, mas isso não tem se resolvido, isso não tem, Deus não tem ouvido. Talvez você pense, mas o Senhor, Ele está ouvindo todas as suas orações. No momento certo e oportuno, Ele irá atender a sua oração e você vai ver que vitória, grande vitória Ele vai te dar, porque Ele vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que fica para nós, meus amados, essa reflexão, mesmo diante da situação. Muitas das vezes no mundo espiritual ele é invisível. Veja que Josué não conseguiu enxergar o que estava acontecendo. Veja que Josué não conseguiu enxergar que Acã ele tinha infringido uma lei dos próprios Deus. Então muitas vezes a gente precisa sempre estar buscando, porque Josué desviou? Não, porque muitas das vezes o cristão ele precisa estar em constante busca, oração, jejuando, buscando a face do Senhor todos os dias. Veja que quando ao assumir, o próprio Deus fala para ele, olha, medita nessa palavra de noite, né? Medita na palavra, né? Josué 1:9, seja forte e corajoso, né? Não te desvie. Então o próprio chamado de Deus para Josué, ele envolve uma constante busca, né? Todos os dias. E muitas vezes, assim como Josué, o Senhor tem dito aqui, nós cristãos deixamos um pouco a guarda baixar. Nós cristãos não entendemos muitas coisas que acontecem. Está visível, o mundo espiritual ele é invisível, o ataque ele é invisível do nosso inimigo. E aí como se defender de um inimigo que você não pode ver ou tocar, né? Então às vezes se torna uma luta desigual, mas sabemos que quem peleja por nós é Deus. Quem está conosco é maior do que está com o mundo, né? Mas tão somente nós precisamos buscá-lo. Precisamos voltá-lo a dizer, o Senhor é o nosso Pai,
Olha, Pai nosso, Ele é nosso Pai. Nós dependemos de tudo para Ele, dEle. Entregamos tudo que temos e que somos nas mãos dEle, para que aí Ele possa, então, tomar conta das nossas vidas, tomar conta das nossas questões, né? Em todo momento, meus amados. Vamos continuando, continue nessa força. E aí você vê o desespero de Josué, né, em seguida. Você vê que ele rasga suas vestes, o povo, o coração se desmancha. A palavra do Senhor diz, olha, como água, você vê. Tamanha a desgraça ali daquele povo, naquele momento, entendendo. E ali, entrando em desespero, foi buscar a face do Senhor. Dizer, olha, o que aconteceu, meu Deus? Né, o versículo 7, ele exclama, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Questionamentos, né, ao Senhor. Foi para nos entregar na mão dos amorreus? Perdoa-me, aí pede perdão, Senhor. Mas que poderei dizer agora a esse povo? Né, então ali Josué, ali, juntamente com o povo ali, né, rasga suas vestes, não sabendo o que aconteceu. E para a gente concluir, o que o Senhor Deus tem para nós, o que Ele quer de nós, é que mesmo em momentos bons, mesmo em momentos talvez seja calmaria na sua vida, na minha vida, Ele quer que uma constância, buscar sempre a face dEle, pois Ele é nosso Pai. E o filho recém-nascido, ele necessita dos pais em todo momento, para tudo. Ele quer que hoje, nesse momento, nós entregamos todo o nosso ser para Ele, no mais Ele tudo fará em nossas vidas. Então você veja, muitas das vezes nós não compreendemos, né, aquilo que está acontecendo. Muitas das vezes, imagina se Josué não fosse maduro, imagina se ele realmente ali naquele momento desistisse, eu não quero mais, o Senhor deixou-nos, não está conosco mais. Mas ele ali, como maduro, como um servo do Senhor, foi clamar ao Senhor, foi ali buscar a face do Senhor, coisa que ele não fez antes, né? Então, ali ele foi, e ali o Senhor fala que muitas das vezes, ali nos evangelhos, ele trata realmente dos cristãos, muitas das vezes, como construir a sua casa na areia, né? Se fosse um crente construído na sua casa na areia nesse momento, né? Talvez não desviasse, talvez não voltasse mais para os caminhos do Senhor. Mas o que eu queria falar com os amados era isso. Possamos buscar sempre a face do Senhor. E aí cada dia mais, não deixar que as coisas do mundo, muitas das vezes, por parecer estar tudo bem, a gente deixe de buscá-lo. Mas não, cada dia mais, busca Ele, busca a face. Sempre buscando cada dia mais em oração, sempre buscando, clamando mais e mais pela nossa vida, para que Ele nos fortaleça e que possamos vigiar cada dia mais na Sua palavra. E aí, meus amados, encerrando essa palavra, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos, né? Sei que é muito breve e a gente tem que realmente não demorar muito, né? Mas depois os irmãos verem nas suas casas o texto inteiro, que Deus fala muito através dessa palavra ainda aos corações dos amados. Que Deus abençoe os amados. Agradeço essa rica oportunidade. Continue, não pare, persevere, busque a face do Senhor todos os dias da sua vida. E no mais Ele tudo fará na sua vida e não deixará que o inimigo te alcance, que o inimigo consiga te atingir. No nome de Jesus eu agradeço. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.